Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um programa, O Espiritismo de Jovem para Jovem. É com muita felicidade que nós estamos reunidos neste reencontro de almas, mais uma terça-feira, 13 de outubro. Esse dia ficará marcado em nossas vidas como um encontro com nosso Pai. Queremos agradecer desde já à TV7 e ao canal Seridó Espírita por todo o apoio, por todo o suporte que nos oferece na divulgação dessa doutrina. É bom lembrar que nós estamos no programa Espírita. Somos um grupo de jovens estudantes da doutrina espírita da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. E tivemos a coragem de enfrentar esse desafio, de trazer a doutrina para uma divulgação mais ampla nas redes sociais. E com isso, estamos com a compreensão de todos vocês. Com isso, esperamos que sejam compreensivos conosco e, se puderem enviar suas perguntas, participem. São vocês que somos apenas o intermediário de vocês. Vocês podem, sim, trazer nós e para todos aqueles que estão juntamente com vocês assistindo os seus questionamentos. Hoje, a nossa primeira temporada. E nós vamos iniciar a segunda temporada logo mais, porque a nossa proposta é permanecer no ar enquanto for possível, levando a vocês um pouco de esclarecimento, dividindo com vocês aquilo que já aprendemos, por menor que seja, quando nós vamos dividir conhecimento, nós estamos trocando experiência. Isso é impagável. Essa noite nós vamos conversar um pouco com nossos jovens sobre o nosso Pai. Espírita, na sua missão, na sua proposta de vinda à Terra como Consolador prometido por Jesus, de ter o seu Evangelho, fala sobre um Deus diferente daquele que nós estávamos acostumados a conhecer. Deus de pleno amor, um Pai que não desampara, que acolhe e oportuniza quantas vezes for necessário. Não o Senhor das guerras, um soberano intocável, aquele distanciado de nós, não. O nosso Criador, o Pai, que oferece o seu colo, oferece o seu coração. E é Deus, sim, o princípio primeiro dessa doutrina. A doutrina espírita tem como princípio fundamental Deus, o nosso Pai. Inclusive, no livro dos Espíritos, que é a base angular da nossa doutrina, desde a primeira pergunta, logo no início, foi dedicado para essa reflexão de cada um de nós. 16 perguntas, da número 1 ao número 16, são 16 perguntas dedicadas ao nosso Pai, a reflexão sobre o nosso Pai, para que tenhamos um pouquinho de conhecimento do nosso Pai. Mesmo na condição que ainda nos encontramos, mas podemos sim saber um pouco sobre o nosso Pai. E o Espiritismo tem como base, em todas as suas relações, o respeito profundo pelo outro. Ele sempre nos aconselha, dentro dos esclarecimentos superiores, que tenhamos respeito pelas convicções, pelas crenças, respeito profundo pelo outro, respeitando todas as crenças, todos os dogmas, todas as filosofias, respeitando profundamente
aquele que também, como nós, está buscando uma compreensão maior de nosso Pai. Uma compreensão maior de nosso Pai. E é assim, trazendo essa proposta de reviver o Evangelho do Cristo, que ele nos convida a amar o nosso próximo. Primeiro, amar-se, para amar o nosso próximo. Compreendendo que somos todos, mas todos mesmo, sem exceção, que aceitemos ou não, somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos em Cristo. Daí é necessário respeito. Nós não estamos aqui para falar de crenças, para denegrir crença. Nós estamos aqui para expor os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, nos apresenta, de uma maneira simples e fácil para uma compreensão maior dessa nossa relação com o Pai, com o nosso Pai. Pai meu, Pai seu, Pai de todos nós. Por isso que o Cristo, colocando-se na condição de pais, nos ensinou a oração dominical. E o início dela, ele não diz meu Pai, diz Pai nosso. Ó Deus, que sois eterno pensamento, a vontade suprema o movimento, por excelência a ação, que sois fonte da vida, que sois o ignínoto ponto de partida de toda a criação. Deus, Pai, augusto e bom dos universos, aceitai a minha prece nestes versos, a minha adoração. Que a pobre lira se estremece e humilha, quando a minha alma, Pai, a vossa filha, entoa esta canção. Desde pelos mares, desde o inseto que plaina pelos ares, velais por mim, Senhor. E pelo tempo que fora vos buscando, hei de ir chorando e rindo e me arrastando em pós o vosso amor. Vossa grandeza imensa, ó Pai divino, não me esmaga. Vossa detente e amiga me afaga. O vosso filho, ó Deus. O vosso filho, ó Deus. E eu me emeço e canto delirante. Quando vos fito a sós, por um instante, no val dos prantos, ó Deus, ó Pai, ó vida, ó amor eterno, sede, ó luz. Dai-me coragem, Pai, para buscar-vos. Dai-me forças e fé para encontrar-vos. Nós, nos passos daquele, o nosso Divino Mestre Jesus. Esse é de um amigo, nosso querido Hernani, que está no livro Canções do Alvorecer. Que maravilhoso! Quando nós abrimos o nosso coração e começamos no encontro com o Pai. E quando começamos a refletir sobre esse Pai de amor, eu gostaria de convidar aqui agora jovens para nos ajudar nessa construção. Ricardo, Caio, Ana Lu, sejam bem-vindos.
Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa Boa noite a todo mundo. noite a todos. Que maravilhoso dividir novamente a tela e esse momento sublime com vocês, onde nós vamos conversar um pouco sobre o nosso Pai. Impossível não se emocionar quando cada um de nós conhecemos a luta que travamos diariamente. Principalmente nós que somos jovens, né, que temos toda uma visão de mundo diferente daqueles mais experientes. E nós nos dispomos a entregar os nossos corações para estarem a serviço do Pai. Então, a doutrina espírita, como nós somos estudantes, ele traz para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, esclarecimentos profundos sobre Deus. E eu gostaria de perguntar a você, Ricardo, se você já teve acesso aos estudos do Livro dos Espíritos, e se você poderia me dizer qual é a primeira e a segunda pergunta que está lá em nosso Livro dos Espíritos. Por sinal, eu estou com ele em mãos, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. E a primeira pergunta seria: o que é Deus? A segunda seria: o que deve ser entendido pelo infinito? Devo dar continuidade, respondê-las? Pode responder, fica à vontade, você está em casa. Ok, então. Bom, Oliveira, a primeira pergunta, o que é Deus, nos traz diversas. Só para a gente entender, então, Allan Kardec, quando ele vai iniciar esse corpo doutrinário, ele já inicia com a pergunta: que é Deus? É isso? Que é Deus? Exatamente. Uma pergunta Continue, meu tão filho. complicada para compreensão, para nossa compreensão. É uma pergunta que nos traz diversas conclusões, até pelo simples motivo do homem ainda não compreender a grandiosidade desse contexto. Com base no enquadramento histórico, Deus pode ser representado como um espírito eterno, um espírito justo, apesar de muitos duvidarem dessa justiça, assunto que já comentamos em outros programas, no caso, comentamos sobre essa justiça divina. Então, não é possível trazermos uma definição para algo que ainda não compreendemos, mas podemos levar em consideração a primeira pergunta, no qual já estamos retratando, do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona justamente sobre o que é Deus. E o Espírito responde com palavras resumidas e esclarecedoras, que seria a inteligência suprema, seria a causa primária de todas as coisas. Consequentemente, nos mostra que ainda temos muito a estudar, ainda temos muito a trabalhar para chegar a novas reflexões. E mesmo assim, como foi retratado um pouco mais à frente, na questão 10 do mesmo livro, não conseguiremos compreender a natureza íntima de Deus, já que, como foi respondido pelo Espírito, é um sentido que nos falta, é um sentido que falta no homem, já que ainda estamos obscurecidos pela matéria, ainda necessitamos dela para a evolução. Trazendo para a segunda pergunta, dessa forma podemos compreender que o nosso conhecimento diante de Deus é algo infinito. E como foi representado nessa segunda questão do Livro dos Espíritos, não tem nem início e nem fim. É algo desconhecido, ou seja, tudo desconhecido é infinito. Isso já era retratado pelos filósofos na antiguidade, se eu não me engano, a pré-socrática. Temos como principal exemplo esses pré-socráticos, que com essa noção de finito poderia se confundir com o indefinido, o indeterminado. Começaram a falar sobre um termo determinado apeiron, o indeterminado,
que seria o princípio de todas as coisas, assim como é Deus. O apério, no caso, é apenas para finalizar e tornar um pouco mais compreensível, é uma palavra derivada do grego que significa ilimitado, indefinido e infinito. Ou seja, é algo que podemos assemelhar ao contexto, ao assunto que estamos comentando hoje, que estamos estudando hoje. Maravilhoso, Ricardo. Muito obrigado, meu filho, pelo esclarecimento. E é importante que a gente possa ponderar, refletir, avaliar profundamente o nosso entendimento, o nosso conhecimento de Deus. Porque Allan Kardec, através dos espíritos superiores, traz uma reflexão profunda sobre isso. E quando ele, na segunda pergunta, para ficar um melhor entendimento, coloca a questão do infinito, eu vou perguntar a você, Caio. Podemos dizer que Deus é infinito? Podemos definir isso, meu filho? Bom, como o Ricardo nos trouxe a explanação da segunda pergunta do Livro dos Espíritos, é muito complicado fazer esse tipo de relação, visto que até mesmo o que a gente não conhece pode sim ser considerado infinito. Ora, se a gente não conhece alguma determinada área, ou determinado objeto, ou determinado fenômeno, a gente não consegue medi-lo, ou não consegue ter noção das suas dimensões. Então, como é que nós vamos fazer uma ponte direta entre Deus, que é uma reflexão que a gente não conhece perfeitamente ainda, com o infinito, que é também uma definição que nem mesmo nós que criamos sabemos exemplificá-la ou sabemos mais especificadamente explicá-la, né? É literalmente você comparar A, que é desconhecido, com B, que é desconhecido, e tentar fazer algum tipo de relação. Não dá certo. Agora, é diferente se nós falarmos que as atribuições, as características de Deus podem ser infinitas, e elas são. Por exemplo, a sua bondade é infinita, a sua justiça, ela é infinita. O seu amor, por exemplo, o melhor exemplo, ela é infinita porque ela é universal, ela abrange todas as pessoas do universo. Deus sempre vai amar, acolher e perdoar todas aquelas pessoas. E por que que há esse conflito linguístico, né? Esse conflito de racionalidade, digamos assim? Porque, se nós pararmos para pensar um pouco, essas dificuldades que nós temos de nos comunicar se dá basicamente porque a humanidade ainda não atingiu maturidade suficiente, nem intelecto suficiente para começar a desenvolver sua linguagem de forma cada vez mais complexa e, a partir daí, começar a criar definições e reflexões que possam se aproximar do que pode vir a ser Deus. É evidente que, provavelmente, como já foi dito anteriormente, nós nunca conseguiremos entender Deus, muito menos até explanar, mas algum tipo de definição nós podemos chegar até um determinado ponto. Maravilhoso, Caio. E é bem compreensível, né, que entendamos, né, não temos como definir o indefinido, né, não temos como definir Deus por falta, como o Ricardo falou, de conhecimento, de sentido para a gente. Mas sim, nós podemos dizer que suas perfeições são infinitas, né? A providência divina em nossas vidas, apesar de ser silenciosa para nós, muitas vezes oculta, mas é infinita, né? As oportunidades que o Pai nos oferece, assim nos ensina a doutrina espírita, são infinitas. Quantas oportunidades forem necessárias para que nós possamos retomar o caminho da evolução, o caminho do crescimento, até atingirmos a proposta que um pai tem para seu filho, que é sempre colocá-lo no melhor patamar. Todo pai deseja que o seu filho tenha êxito na sua empreitada. Então, a doutrina espírita, já de início, nas primeiras questões, vem trazendo uma reflexão profunda sobre sobre essa situação nossa, essa nossa relação com Deus, com o Pai, né? Que até então nós tínhamos eu vou por mim, né? Não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo, quando criança, eu olhava para o mar, aí na minha mente o mar era ligado, emendava com o céu,
e aquilo para mim era infinito, como é que eu ia entender aquela água com seus limites para não chegar invadindo e destruindo tudo? Como é que eu ia entender que eu olhava no horizonte e aquilo não tinha fim? Então, é muito lindo quando esses espíritos nos convidam a essas reflexões. E a doutrina espírita, ela chega à Terra com uma missão profunda de trazer para as nossas mentes uma conscientização maior da vida, do próprio Pai, de nós e, sem sombra de dúvida, de como nos conduzir melhor. E, para isso, ela traz princípios, ela traz fundamentos. E eu gostaria, Ana Lu, lembrando ao público que nós estamos num programa de perguntas e respostas. Envie suas perguntas, que nós vamos tentar buscar as respostas necessárias. E como é um programa de perguntas e respostas, eu te pergunto, Ana Lu, se nós fôssemos apresentar agora a doutrina espírita para o público que nos assiste, quais seriam os princípios fundamentais que nós poderíamos apresentar para esse público? Bom, boa noite a todos novamente, né? E a doutrina espírita, ela nos apresenta 5 princípios fundamentais, sendo o primeiro Deus. Deus é a base da doutrina espírita, sendo ele a causa primária de todas as coisas, o criador do universo, dos seres animados e inanimados. Tem também Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. E o segundo princípio é a imortalidade da alma. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos espíritos imortais, espíritos imortais, nascidos simples e ignorantes, e que vamos passar, estamos aqui para evoluir e para estamos dados. Peraí, só um momento. Oliveira, aproveitando o momento, eu queria corrigir uma coisa aqui, que eu explanei errado, na verdade, a primeira questão do Livro dos Espíritos na verdade, que é Deus. É interessante isso que apenas uma letrinha que eu coloquei, o que é Deus, muda o sentido total de uma pergunta. Então, por somente isso para que quando esclarecer. você falou, eu fiz questão de repetir a pergunta, que é Deus, para ficar bem entendido para aqueles que estão nos assistindo, que a primeira pergunta do livro é que é Deus. Quando eu faço a pergunta o que é, eu estou classificando como algo, né, alguma coisa, né? E nós não temos ainda essa definição completa. Mas perfeito, meu filho, se preocupe não. Você vê o que é maquiagem, né? Ana Lu começou toda feliz, de repente, ó, parece que caiu um cílio, não sei. Pode falar, Ana Lu. Ao vivo é assim mesmo, meu amor. Nós estamos ao vivo. Liga o áudio, meu amor. Pode ligar o áudio. Agora foi. Retomando aqui, eu estava falando sobre o segundo princípio, que é a imortalidade da alma, né? A doutrina nos ensina que somos espíritos imortais, que estamos aqui, que somos simples, nascidos simples, imperfeitos, e que nascidos simples e ignorantes com aptidão para o mal. O terceiro princípio que a doutrina espírita nos passa é da pluralidade das existências. O que isso quer dizer? Nos mostra que a alma vai progredir, nosso espírito vai progredir através de várias existências, né? Que nós chamamos de reencarnação. Todos nós tivemos muitas existências, temos muitas existências ainda para passar, e o objetivo desse processo é nos aproximarmos das leis de Deus. O quarto princípio é a pluralidade
dos mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados. O que isso quer dizer? Quer dizer que da mesma forma que existe a encarnação e a encarnação e a reencarnação aqui na Terra, esse processo também se dá em outros mundos. E se pensarmos na ideia da exclusividade na Terra, né, que só existe vida aqui, nós estaríamos até de certa forma duvidando da perfeição divina, da existência de Deus. Tem até uma frase de Jesus em que ele diz assim: credes em Deus e credes também em mim, pois há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando Jesus fala da casa do Pai, ele está querendo dizer que a casa do Pai é o universo e que essas diversas moradas são mundos, são vários mundos que estão ali e que estão abertos para o Espírito de acordo com o seu adiantamento. Da mesma forma que existem vários outros mundos superiores, que um dia vamos chegar lá, existem também mundos inferiores. E o quinto princípio, que é a comunicabilidade com os espíritos. Nós sabemos que os espíritos são uma das potências da natureza, né? É o princípio inteligente e que ele atua sobre a matéria, sobre o mundo físico, sobre a nossa moral também. E eles são a causa de diversos fenômenos que para algumas pessoas são inexplicáveis, para outras tem uma explicação, mas é muito equivocada, mas que só encontraremos uma resposta racional estudando a doutrina espírita. Maravilhoso, meu anjo. E dois pontos fundamentais você tocou aí, né? Porque quando nós aprendemos através dos estudos que nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós, nos ensina os espíritos superiores, fomos criados simples e ignorantes. Daí já dá para a gente compreender que para Deus somos todos iguais. Na pluralidade das existências, nós nascemos em um novo corpo, mas quando trata-se da reencarnação, nós já deixamos de ser o simples ignorante, nós já trazemos uma bagagem. Então, nós nascemos, renascemos, trazendo todas as aquisições, todas as nossas construções. Agora, no princípio, maravilhoso quando a gente vai, quando você traz esse esclarecimento, nós fomos, sim, criados pelo Pai, todos em igualdade, simples e ignorantes, todos recebendo a mesma oportunidade. Porque não seria justo, como foi colocado, Deus, nosso Pai, nos dá uma oportunidade e ao outro não. Então, ele oportuniza a todos quantas vezes for necessário. Maravilhoso, meu anjo. Muito obrigado. E quando fala-se na pluralidade dos mundos habitados, Jesus foi perfeito, né? Quando ele apresenta a nossa casa, a casa do Pai, como universo, para não se limitar à Terra, como você falou. Então, quando a doutrina espírita vem trazendo todo esse conhecimento, todos esses esclarecimentos sobre um Pai, sobre Deus, aí eu pergunto a você, Ricardo, com tudo isso que é nos apresentado, isso significa que todos os conceitos de Deus que a humanidade passará a ter com esse esclarecimento mudarão? Ou como ficará essa mente humana com essa, vou usar um termo bem popular assim, com essa descarga imensa de esclarecimentos sobre o nosso Pai? Bom, Oliveira, com certeza, como já diria Raul Seixas, somos uma metamorfose ambulante. Nossas ideias modificam-se de acordo com nossas experiências, em qual grupo de costumes estamos inseridos, em qual cultura estamos inseridos, em qual tempo vivemos. Então não seria diferente no conceito do que é Deus, na verdade, corrigindo, pois seu significado, com base na visão do homem, se modificará com o tempo,
a partir das diversas discussões, diferentes aspectos expostos na sociedade, sejam eles contraditórios ou não, ao princípio, à definição inicial do que é Deus, do que é Deus, sejam eles contraditórios ou não ao que entendemos com base no início, como tudo iniciou. Então, essa definição inicial pode ser contraditória ao espírito eterno, à definição inicial desse espírito eterno, como já falamos no início. E é justamente isso que Heráclito, na antiguidade pré-socrática, trabalhava na sociedade, pois acreditava que, assim como a natureza, o homem passa por um fluxo perpétuo, ou seja, um movimento constante, sejam de ideias, sejam de interpretações diante do mundo. Então, podemos ter certeza que nossas percepções, nossas conclusões diante desse contexto, mesmo limitadas, irão se modificar. Então, nossas respostas, nossos encontros de opiniões neste período não será o mesmo que encontraremos em outro período, em outro determinado momento. Maravilhoso. Quanto mais esclarecimento vamos recebendo, mais consciência dessa realidade vamos tomando, né? Vamos nos conscientizando de que, como disse Andréia, a nossa mudança é constante, e automaticamente nossos conceitos, nossa visão de vida, nossa visão do outro e a nossa visão, consequentemente, de Deus, nosso Pai, também mudará. Né? Caio, eu queria falar? Pode falar, Caio. Era só para complementar o que o Ricardo falou, que pode ser um choque quando a gente passa a perceber que o próprio molde no qual a gente coloca a imagem de Deus também pode ser modificado, pode ser moldado. Ou seja, a imagem de Deus, a imagem que associamos a Deus, ela é totalmente dependente dos conhecimentos que a gente tem, que a gente traz muitas vezes de vidas passadas. A visão de Deus, a visão que nós temos de Deus também é moldada pelas vivências que nós temos, e isso é extremamente importante. A gente vê pessoas que tomam um determinado rumo na vida, justamente porque aconteceu alguma coisa na vida delas e elas acabam afirmando que Deus é de tal forma ou que ele não é de tal forma. Isso realmente pode ser bastante prejudicial ou benéfico para a vida dessa pessoa. Também depende especificadamente do que essa pessoa, consequentemente, acha o que é moral e o que é imoral, e também depende da pessoa, do que a pessoa acha que é útil a si e para a sociedade, o que ela acha útil para a comunidade no qual ela vive. Inclusive, esse foi um fator que norteou a nossa sociedade como um todo e as religiões ao longo do tempo da humanidade também. Inclusive, tem um exemplo que eu posso trazer para vocês aqui, simplesmente a história religiosa da cultura judaico-cristã, por exemplo, né? Nós podemos ver que passou por uma transição imensa. A gente já sabe que o primeiro grande profeta que realmente teve um grande impacto na sociedade judaica foi Moisés. E, basicamente, Moisés falou o seguinte: Deus escolheu o meu corpo, me usou como instrumento para trazer a vocês a verdade. E essa verdade é que Deus é um ser supremo, como você falou, Oliveira, às vezes, na definição de Moisés, é um ser muito distante da gente, muito acima, uma hierarquia, assim, incomparável, e que ele veio, por meio de Moisés, para instaurar na nossa sociedade regras que nunca podem ser passadas, que nunca podem ser rompidas. Isso inclui não somente os 12 mandamentos, mas diversas dezenas de regras que foram instauradas culturalmente naquele local. Como, por exemplo, não comer carne de porco, ou até mesmo não raspar a barba. Eram costumes locais muito fortes. Posteriormente, veio uma espécie de sucessor de Moisés, chamado Amos. E ele vai dizer que, na verdade, a definição de Deus até que estava correta, mas que faltava um ponto muito importante, que era o da justiça. Ou seja, tudo que acontecia na vida daquela pessoa tinha algum tipo de significado.
E principalmente, se ela seguisse as regras, ela seria bem recompensada por esse Deus que é bastante, digamos assim, autoritário, mas seria recompensado de forma positiva por esse Deus da justiça. Logo em seguida veio Oséias, que diz assim, olha, não é muito bem assim, a justiça pode ser levada mais para o lado do perdão. Além de ter o significado de todas as coisas que acontecem na vida, Deus, no caso, pode ver aquele filho seu que pecou, que sofreu com as suas consequências e perdoá-lo também. Isso foi um passo muito importante na associação de novos membros para o cristianismo. Antes mesmo do cristianismo acontecer, na verdade, né? Foi para o judaísmo. Depois, por penúltimo, veio o Deutério, que diz que, na verdade, todas as concepções estão certas e vai dizer também que Deus ele não se limita só a um povo, mas que ele é de toda a humanidade. Ele é um conceito de toda a humanidade e que ele abençoa todas as pessoas do mundo. E muito tempo depois, no fim, para fechar esse amontoado e dar uma repaginada bastante interessante na nossa história, veio Jesus, que falou assim, olha, calma, não é bem assim. Vocês falaram pontos bastante verdadeiros, mas tem algumas coisas que precisam de uma reforma. Por exemplo, essa pressão que a sociedade tinha com a visão de Deus, que Deus era um ser, uma divindade autoritária. Ele só chegava e botava regras à força. Isso não é verdade. Que, na verdade, Jesus veio dizer que Deus é tudo amor, que tudo que acontece conosco é consequência desse amor divino que sempre nos ampara. E também ele veio desmistificar esse mito de que Deus é um ser inalcançável, que nós não podemos nem nos comunicar e nem nos aproximar. E Jesus vai falar, não, na verdade não é isso. Vocês nem precisam de mim para alcançar a Deus, basta vocês seguirem a própria luz e procurarem a própria reforma íntima para alcançarem a Deus. Isso é muito lindo, né? Então percebamos, nesse pequeno resumo que eu fiz da história da cultura, a gente viu que no mesmo local, que é bem pequeno já, dentro desse mesmo local tinha uma cultura muito específica, que era minoritária na época, e mesmo assim houve uma transgressão de cultura muito, mas muito grande, uma transgressão de concepção do que é religioso, do que é sagrado, do que especificamente do que é Deus muito grande. Então, se isso aconteceu nesse pequeno período, imagina a história da humanidade. A gente tem que ver que a grande maioria dos nossos conceitos pode estar submetida a essa volatilidade. É isso. Maravilhoso, cara. E vemos importante as suas colocações, né? Amós, certo? Esse profeta, ele vem trazendo o atributo de Deus. É um Deus justo, é o Deus da justiça. Oséias, mais um profeta, dando sequência às lições, vem trazendo um outro atributo, né? É o Deus do perdão. E, na sequência, vem Isaías, um dos maiores, vem apresentando Deus como Deus que Moisés tinha de implantar na mente humana, esse Deus junto. Daí, mas veio Jesus, que nos apresentou o Pai, um Deus de amor. Observe, trazendo atributos a Deus, apresentando atributos desse Pai. Aí eu pergunto a você, Ana Lu, e a doutrina espírita? A doutrina espírita também profunda sobre o nosso Pai. A doutrina espírita também apresenta alguns atributos para de que forma didática, simples, a gente possa entender. Apresenta sim, para que possa facilitar nessa nossa compreensão, para que possamos entender de forma mais fácil a ação amorosa, cuidadosa, incondicional de Deus conosco. A doutrina espírita nos diz que Deus ele é imutável, ele é imaterial, ele é onipotente, onisciente, ele é eterno, ele é único, ele é infinitamente perfeito, ele é soberanamente, não, como é a palavra? Soberanamente bom e justo. Soberanamente bom e justo, exatamente. E se nós entendermos, né, compreendermos cada atributo desse, ficará bem mais fácil de nós adquirirmos uma compreensão maior do divino. Maravilhoso. Né? Então, fica fácil da gente compreender
conseguir entender cada atributo desses que a doutrina espírita vem nos apresentando, facilitando para nós essa nossa relação com Deus. Então, nós passamos a compreender que, ora, se Deus é amor, como nos apresentou Jesus, se Deus é perdão, como nos apresentou Oséias, se Deus é justiça, como nos apresentou Amós, mas ele também é único, né? E a doutrina espírita vem trazendo justamente, Ana Lu, essas questões assim. Ora, nós temos atributos, Deus tem atributos imensos, infinitas perfeições. Vou trazer para você, Ricardo, dentro dessas reflexões, desses atributos que a Ana Lu apresentou, e nós precisamos trazer uma compreensão maior de cada atributo desse, para poder esclarecer melhor a nós mesmos, ao nosso coração. Né? Como nós poderíamos, por exemplo, entender que Deus é a inteligência suprema, certo? A dificuldade que nós encontramos nesse processo de crescimento espiritual na busca da compreensão da vida, né? Então, precisamos entender o Criador, o nosso Pai. Né? Então, eu vou iniciar com você, Ricardo. Dos atributos que a Ana Lu nos apresentou, explica para nós o que seria essa suprema e soberana inteligente, essa causa primária de todas as coisas. E por quê? O que nós podemos dizer como ser Deus eterno? Explica para nós, por favor, Ricardo. Você pode? Com certeza. É justamente esse questionamento que temos dificuldade de interpretar. Somente podemos solucioná-lo com o crescimento moral, espiritual, intelectual, desprendendo-se das limitações da matéria. Devemos compreender que, primeiro, na questão da suprema inteligência, que é algo primário, que a nossa percepção diante dessa virtude, dessa característica, ainda é limitada. Nossa inteligência ainda não é capaz de compreender tudo que existe, justamente pelo que já retratamos, que seria um sentido que nos falta. Então, a inteligência divina seria algo incomparável, algo ilimitado. Caso contrário, seria possível afirmar que outro ser poderia assumir coisas que o Espírito Eterno não fez, coisa que o Espírito Eterno não conseguiu dar continuidade. Então, licença. Então não podemos limitar algo que não temos consciência, algo que não temos tanto conhecimento de sua grandiosidade, como já discutimos no início. E é por esse propósito que estamos discutindo hoje, estamos estudando hoje. Por outro lado, podemos interpretar que o Deus eterno como se não houvesse um fim para o espírito, para este espírito, de que ele sempre está acompanhando nossa trajetória desde o início de tudo, já que ele é a causa primária de todas as coisas. Caso contrário, a presença do seu fim, poderíamos conceber a outra entidade o título que existisse, o título de Deus. Porém, como já discutimos, não somos capazes de determinar um começo, um fim nesse contexto. Justamente trazendo também, novamente, aquela frase, aquele termo que os filósofos pré-socráticos utilizavam, o apérion, é algo infinito, é algo indeterminado. Então, não podemos definir se iniciou, se tem fim. Ainda temos muito a trabalhar. Maravilhoso, maravilhoso, Ricardo. Obrigado, meu filho. E é justamente isso, né? Se é eterno, né? Teve começo, não tem fim. É impossível da gente conceber ainda, né? Na condição que nos encontramos. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos compreender direitinho como você formulou lá no início, lá na abertura, se eu não me engano, na questão 10, né? Da compreensão da natureza ainda. Então, Caio, por que o Espiritismo apresenta Deus, esse Pai, essa essência, como vem nos apresentando, como
material, como imaterial, como imutável, como onipresente. Como que a gente vai entender isso? Bom, primeiro falando de por que ele ser imutável, porque daí a gente pode conseguir derivar todos os outros pensamentos. Bom, por que ele é imutável? Ora, pensemos. Já sabemos que existe um ser que rege tudo, certo? E como ele rege tudo, todas as suas criações têm algum tipo de centelha divina, têm algum tipo de influência. Não diferentemente, são as suas leis que ele criou, como a lei do progresso, a lei da justiça universal, a lei do amor. Porém, se o Criador, mediante a pergunta feita, é falho, qual é a garantia que nós temos de que essas leis poderiam ser justas, poderiam ser universais, poderiam ser inquebráveis e atemporais especificadamente? Se o Criador é falho, então qualquer tipo de pessoa pode chegar lá e passar essa lei, mudar essa lei, tirar do foco essa lei. Então é por isso que qualquer noção que você tenha de Deus Criador, ele precisa ser imutável. Porque as leis que regem o universo criadas por eles não podem ser falhas. Segundo tópico, o que Oliveira falou, foi imaterial. Bom, temos que lembrar que qualquer coisa ligada, que seja diretamente plano físico, está intrinsecamente com a capacidade de ser mudada. Ou seja, o que é que está ligado ao plano físico? Diretamente, o que é plano físico? Matéria e energia. Tudo que nós conhecemos do nosso universo, até o momento, ou pode ser classificado como matéria ou energia. Energia com diversos tipos, diversas propriedades, e matéria não é diferente e também pode ter densidades mais altas ou mais baixas. Deus, ele está acima desse plano físico. Apesar dele ter consciência, reger e ser onipotente, ele está acima disso, pelo visto que ele não é mutável igual, ou ele não é material igual ao plano físico, visto que, como falei anteriormente, se ele fosse material, ele estaria sujeito à mudança. E isso não funciona com um Deus criador, com a definição de Deus criador. E por fim, nós temos o onipotente, que Oliveira perguntou para fechar, né? Bom, por que ele é onipotente? Deus é explícito pela doutrina espírita, ele é onipotente. Pensemos, como eu já falei, se nós cremos firmemente que há um ser divino, uma entidade cósmica, ou melhor, um indivíduo cósmico que rege tudo, que criou tudo, ele tem que ser capaz de fazer qualquer coisa que ele quiser, inclusive as leis. Até porque, se esse não for o ser que nós cremos, isso dá uma elasticidade mental muito grande. Isso pressupõe que há outro ser acima do Deus que nós acreditamos, que nós temos certeza que existe. E, em fins práticos, isso não faria muita diferença, porque a gente iria acreditando no segundo Deus que está mais acima. Aí se você vem com a pergunta de dizer, mas se esse segundo Deus que veio acima não é totalmente perfeito. E aí? Aí você começa a entrar num paradoxo muito grande de hierarquia de deuses que não existe. O ponto é, ou você acredita que há um Criador Supremo, uma inteligência primária de todas as causas, ou você acredita que existe sim um Criador e que ele é onipotente, que ele é conhecedor de todas as coisas e criador de todas as coisas. Por isso que o nosso Deus, que nós explicamos na doutrina espírita, é onipotente. Maravilhoso, cara. E isso está na inconsciência humana. Isso está na inconsciência de todos nós. Porque quando nós passamos no momento de aperreio, eu pesquisei isso na internet, que é uma coisa das pessoas lá mais antigas, lá de trás, né? Nós jovens hoje não utilizamos essa frase muito, mas para as pessoas que estão há mais tempo nesta existência, e eu pesquisei na internet isso, quando a coisa aperta, quando o calo dói, quando tudo está difícil, aí a gente, oh meu Deus, ninguém pode mais do que Deus. Ou seja, a onipotência do Pai perante tudo e a todos. Isso é maravilhoso, né? E olha, eu quero dizer a vocês três, primeiro expressar o carinho e o respeito e o afeto que eu tenho por vocês três.
porque vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Certo? Há algo que nós precisamos construir em nós mesmos. Somos capazes. Enfrentamos um desafio imenso, só o desafio de estar aqui para conversar sobre um tema tão complexo que não é bem entendido pela humanidade. Nós não entendemos nem o amor incondicional de Deus por nós. Imaginemos se a gente vai compreender em um simples programa essa essência divina. Então, é desafiador para qualquer um de nós. Mas a felicidade de estarmos falando sobre o nosso Pai deve ser imensa. A satisfação de ter essa oportunidade não tem preço que pague. É uma alegria imensa. E cada colocação que fizemos aqui, fundamentada nessa doutrina de amor, cada contribuição que a gente traz, tem um imenso valor para nós e para Deus, não se engane. Hoje somos nós o Moisés, hoje somos nós o Isaías, somos nós o Amós, somos nós o Cristo. Estamos fazendo o papel do missionário. Estamos aqui apresentando esse Pai. Então, estamos sob o amparo dessa espiritualidade maior e, com certeza, estamos fazendo o nosso melhor. Então, é motivo de felicidade para nós estarmos oferecendo aqui o nosso melhor. Nós não vamos transformar mentes de uma hora para outra. Nós não vamos mudar conceitos na cabeça de ninguém. Mas nós estamos aqui oferecendo o nosso melhor. Daí, muito obrigado. Eu sou imensamente grato a cada um de vocês pela coragem de estar aqui, enfrentando esse desafio imenso que é conversar sobre o nosso Pai, um tema que ainda é muito complexo para as maiores mentes, para as mentes mais intelectuais do planeta. Imagine para nós. Ora, se os próprios cientistas dão nó na cabeça deles para entendimento, mas a doutrina espírita vem nos apresentando esse processo de uma maneira simples, para um simples entendimento de cada um de nós, no passo a passo. E é isso, Ricardo, que você está fazendo perfeitamente desde o começo. É isso, Caio, que você vem apresentando. É isso, Ana Lu, que você vem apresentando. Para nós, a alegria é vocês estarem aqui oferecendo o melhor que pode. E, olha, eu vou dizer a você, ó, não é um abacaxi nem uma pinha, viu? É o meu coração para vocês. Ok? Então, dando sequência, para que a gente possa compreender melhor esses atributos que a doutrina espírita apresenta do nosso Pai, e dá para a gente perceber que não são invenções dos espíritos, que desde a época bíblica, já vem na Bíblia todos esses atributos, o nosso codificador apenas organizou, como bem falou Ana Lu, de uma forma didática, para melhor ficar entendido a nós. Aí eu pergunto para você agora, Ana Lu, chegou a sua vez, meu anjo. O que podemos compreender de Deus, esse Pai, de um soberanamente bom, justo e infinitamente perfeito? Você poderia explicar para nós? Sim. Quando a doutrina espírita nos diz que Deus é soberanamente bom, justo e bom, isso quer dizer que a sabedoria das leis divinas, ela se revela tanto nas pequenas coisas como nas grandes também. Então, isso significa que sempre vai existir uma igualdade. Deus não vai favorecer uma pessoa mais do que a outra, entendeu? E quando fala que ele é infinitamente perfeito, é impossível conceber esse Deus sem a perfeição, né? Se ele não sem a perfeição e o infinito. Se não fosse assim, qualquer outro ser poderia ultrapassá-lo. Maravilhoso. E você fez uma colocação perfeita, Ana Lu, quando você vem dizer que Deus apresenta a sua bondade nas pequeninas coisas. E essas pequeninas coisas, às vezes, passam despercebidas de nós. E nós, como filhos, não costumamos agradecer ao Pai. E que muitas vezes essa sua bondade, essa sua justiça,
ela nos alcança de uma maneira difícil, uma enfermidade, uma limitação, digamos assim, que é a bondade e o amor do Pai por mim, é a sua justiça me alcançando, mas por não me agradar, por não satisfazer os meus caprichos, os meus desejos, muitas vezes eu deixo passar despercebido. E como falou bem Ricardo lá no começo, às vezes a gente é até indiferente, passa a não acreditar nessa bondade, passa a não acreditar no amor de Deus por nós. Passamos a acreditar que Deus não é justo. Ele não é justo conosco, porque nós estamos enfrentando um momento difícil, porque meu filho é problemático, porque minha filha é assim, porque o meu marido é assim, minha esposa é assim. Como pode ser Deus justo comigo se eu estou enfrentando tanto problema? Então, é um dos pontos, Ana Lu, fundamental, e parabéns pela colocação, que são nas pequeninas coisas, nas mínimas e invisíveis, muitas vezes oculta aos nossos olhos, que Deus age com amor por nós, incondicional, e Ele vai ajustando a nossa vida com a maior facilidade do mundo. É maravilhoso nós compreendermos, né? E quando nós vamos compreender esse Deus único, é simples, vocês aprendem a necessidade de Deus. É a consequência do fato das infinitas de suas perfeições, infinidade de suas perfeições. Né? E como bem falou, porque o Deus único que foi apresentado por nosso querido Isaías, justamente porque não seria o nosso Criador, o Pai, teria outro Criador, teria um espírito mais, entre aspas, mais poderoso, e é bem interessante essas questões, porque nós ainda temos dúvida, muitas vezes, de que esse Pai, ele não está nos amparando. Às vezes, duvidamos da unicidade desse Pai. Nós duvidamos, muitas vezes, do quão é importante essa consciência de um Pai amoroso e só bom e justo em nossas vidas. E nós, agora eu vou conversar com você, Ricardo. Então, como nós vamos entender todas essas nossas reflexões construídas até agora em torno do nosso Pai, desde a apresentação digamos assim, da visão da espiritualidade maior, quando se faz a pergunta que é Deus, trazendo algo muito mais complexo ainda do que o simples nome, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando nós vamos viajando pelos seus atributos, mesmo apresentado durante toda a história da humanidade, não invenção da... Quando nós vamos compreendendo os pontos fundamentais dessa doutrina, nos apresentando a pluralidade dos mundos habitados, assim como nos ensinou Jesus, a comunicabilidade entre os mundos, assim como nos ensinou Jesus, demonstrou Jesus, toda a Bíblia é um compêndio de relações com o invisível. Vou repetir, para que a gente fique bem claro, que não é invenção da doutrina espírita. A doutrina espírita apenas o ponto fundamental, essa comunicabilidade, a imortalidade e a pluralidade das existências, porque já na Bíblia, desde o início, vamos usar esse termo, da história bíblica na humanidade,
É apresentada essa relação, é apresentado esses pontos, é apresentado essas casas. Jesus só veio reforçar e demonstrar que é possível que a gente também possa fazer. A doutrina espírita, trazendo como consolador prometido Cristo e nos orientar em outras coisas que ele, na época, não poderia, devido ainda à nossa mente infantil, veio trazer de uma maneira simples e fácil como funciona essa relação. Então, eu pergunto a você, Ricardo, com todas essas reflexões, esses conceitos podem mudar, meu filho? Conceito, inclusive o conceito que nós tínhamos de Deus? Com toda certeza, Oliveira. Como foi evidenciado por Heráclito, até mesmo já citei anteriormente, nossas ideias e percepções são capazes de mudar, principalmente no contexto do espiritismo, já que estudamos para mudar nossa conduta diante do cotidiano, para mudar nossas ideias, transmitir pensamentos melhores acerca do seu dia a dia. Então, temos a oportunidade de analisar, no enquadramento histórico, de que os conceitos de Deus, em um determinado período, foram deixados, foram se adaptando até chegar ao que entendemos hoje, mesmo de forma limitada. E tudo isso foi se modificando a partir das expectativas de cada povo, a partir de suas culturas, até mesmo Caio já citou algumas durante o programa. Então, temos como exemplo de que só existia, antigamente, só existia um Deus para o só povo, que liderava guerras, que castigava inimigos, que o seu poder colocava medo na sociedade como forma de controle. Então, tudo isso foi sendo deixado de lado, tudo isso foi se adaptando, novas ideias foram mais aderidas na consciência de cada ser. Então, podemos concluir que a sociedade poderá compreender esse novo sentido de Deus, mesmo que seja um processo demorado, até pelo simples motivo de que cada ser tem o seu tempo, cada ser tem o seu tempo para absorver uma mensagem, e é justamente esse tempo que deve ser respeitado. Realmente, muito, muito bem colocado, Ricardo. Outra curiosidade histórica relacionada às definições de Deus é que, por exemplo, no Império Antigo da Grécia, que na época era chamado de Império Helenístico, se não me engano, era muito comum você ter um panteão, ou seja, um conglomerado de deuses, que no todo faziam a força universal que regia toda a ordem do universo. E cada cidade, estado, cada região autônoma dentro desse império tinha não só a concepção de Deus diferente, mas uma cultura diferente e um Deus específico do panteão para controlar e moldar os costumes de cada cidade e estado da época. Bom, como o Ricardo também já falou, Deus está muito acima dessas concepções muitas vezes mesquinhas, egoístas da humanidade. É claro que é um processo necessário para nós evoluirmos, tentar denominar as coisas, explicar, mas também temos sempre a humildade que essas definições não cabem à soberanidade de Deus. Ele não está ligado a nomes, por exemplo, que Ricardo também já citou, os diversos nomes que demos a ele, relacionado à nossa cultura, à nossa vivência. Ele não está ligado a nossas definições sobre misticismo, sobre o que é magia, o que é oculto, o que é espiritualista, o que é sagrado, enfim. Deus também não está ligado diretamente à matéria, como também já falei anteriormente, ele é imaterial e imutável. Deus não está ligado a um ser somente, como era visto essa relação de Deus com o povo antigamente, né? Que existia um ser divino, aí tinha o seu profeta, o mensageiro, e as pessoas só podiam chegar para Deus por meio desse profeta. Isso não existe. Inclusive, não há esse tipo de exclusividade com ninguém, como também a Ana Luísa falou, Deus é soberanamente justo com todos. Todos são filhos de Deus e são amados da mesma forma. E, por último, acredito que seja o ponto mais importante, Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, inclusive, óbvio, ele nunca vai ser o detentor do julgamento moral. Ele não vai apontar para você e dizer assim,
ó, você fez errado e é eu que vou te condenar. É eu que vou dar a sentença final. É eu que vou te condenar ao inferno se você não seguir as minhas regras postas forçadamente. Então, para finalizar minha fala, que a gente tenha sempre em mente que Deus está sempre acima do que a gente pode tentar colocar nele. Sempre vai estar acima das definições, nas caixinhas que nós colocamos para tentar compreender a realidade e o mundo. É isso. Maravilhoso, Caio. E é importante que tenhamos essa consciência, como você bem colocou, né? Ele não faz acepção de pessoas, ele não está a serviço de determinada denominação, ele não é exclusivamente de um só povo, ele é de todos. É o Pai de todos nós. Ele não está no céu, no cantinho lá, que a gente possa, porque não teríamos como compreender as lições do Cristo se isso fosse real, né? Porque o Cristo chega para nós em determinado momento e o Cristo garante que na busca que nós temos desde o princípio, uma busca desenfreada, e que muitas vezes passamos por cima de tudo e de todos, em nome de Deus, nós apelamos, nós assassinamos, nós queimamos. No processo das cruzadas, da Inquisição, nós fizemos muitas coisas em nome de Deus. E o Jesus vem mostrar que a busca desse reino eterno, a busca desse reino de paz, não está no exterior, não está no destruir, sim, está no construir-se, porque diz Jesus que o reino de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Daí a gente compreende, Caio, quando você bem coloca, que ele não vai nos julgar, ele não vai nos fiscalizar. Ele já nos deixou leis que regem as vidas. Ele já nos concedeu o livre-arbítrio, que é o poder de decisão, e a consciência de ser responsável por todo o processo desencadeado. As consequências não recairão sobre ninguém, a não ser sobre mim. Então, é fundamental quando a gente traz essa consciência da onisciência, da onipresença. Ele está presente em nossa vida. Uma folha sequer não cai sem que ele saiba. A justiça dele é o que move a nossa vida, é o universo. O amor dele é que nos envolve a todos. Né? E, Ana Lu, você poderia responder o seguinte: às vezes nós costumamos pedir a Deus demais, né? Que Deus solucione os nossos problemas. Ah, Senhor, como ajuda a encontrar a solução para isso, ajuda a encontrar a solução. O que eu faço da minha vida, meu Deus? Oh, meu Deus, me socorra, e tu me implorar, e tu me pedir. Aí se realmente nós almejamos isso, que meios nós podemos utilizar para conquistar? Oliveira? Oi, fala, Oliveira? Ricardo. Oh, fala, Eu Caio. acho melhor você repetir a pergunta, porque cortou bastante na hora de você fazer a interrogação para Ana. Rapidinho, assim. Como diz Caio. A minha internet Para parou. você repetir a pergunta, Sim, eu não entendi. Tá ótimo. A pergunta é o seguinte, meu anjo. Às vezes, diante de tudo que a gente vem falando, certo? Para que a gente tome consciência do amor e da ação de Deus em nossas vidas, da maneira como ele age silenciosamente. Às vezes, a pergunta é, às vezes nós costumamos pedir a Deus que solucione os nossos problemas,
que nos ajuda a encontrar uma solução para determinada coisa. Então, a pergunta é, que meios nós podemos utilizar para isso? Para conquistar, para ter êxito nisso? A forma que nós mais utilizamos para conversar com Deus é através da prece, da oração. Algumas pessoas chamam de rezas, outras de conversa. Mas para o Espiritismo, não existe esse negócio de Deus não aceita oferendas, promessas, negociação. Como eu disse, né, como eu disse um pouco anteriormente, Deus não favorece uma pessoa mais do que a outra. Ele ama incondicionalmente todas as pessoas. Então, Maravilhoso, Ana Lu. Perfeito, Ana Lu. Infelizmente, ao vivo, a internet sempre seguindo. E eu concordo com você, Ana Lu. Deus não seria justo se Deus desse benefício a uns e a outros. Por que é que Deus ajuda a ele e não a mim? Por que é que muitas vezes nós estamos enfrentando o mesmo problema e Deus resolve o problema do outro e não resolveu? Aí eu pergunto, como bem você colocou, seria justo isso? Ou há leis envolvidos justamente no meu desenvolvimento, digamos assim, enquanto filho de Deus, em crescimento espiritual, essas leis que nos regem traz a justiça à minha porta, sem ser responsável pelos meus atos impensados, equivocados, e as consequências me chegam. E aquele momento, mesmo sendo, vamos usar um termo, mesmo sendo uma depressão, muitas vezes é encontrado um caminho que o outro sai primeiro que eu, sai mais fácil. E será que é Deus que está ajudando a ele, não a mim, porque ele prometeu algo a Deus ou eu não prometi? Então, não seria justo isso. Deus não faz acepção de pessoas. Nos ama incondicionalmente por igual. E não se engane, o mesmo amor que Deus tem por mim, tem por aquele criminoso mais cruel que está hoje em uma prisão. O mesmo amor que o Pai tem por você, que assassina, que estrupa, não seria amor. Somos todos filhos dele, assim diz o mestre. Então, impossível a gente compreender que Deus ia interceder por uma pessoa e não pela outra. É isso que a doutrina espírita nos apresenta como a justiça divina, como lei de justiça, amor e caridade, que a vida é regida e envolvida em tudo isso. Então, não podemos esperar que Deus faça milagre na vida dos outros e não na nossa. Há, sim, todo um processo no qual nós estamos envolvidos, crescimento espiritual de cada nós, dentro das nossas necessidades e nossas conquistas. E assim nós vamos, de passo a passo, degrau em degrau, compreendendo melhor Deus, porque é o próprio Jesus que vem nos apresentar. Deus abrange todas as coisas, a todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Se você está no corpo ou não, você não estará abandonado. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Os nossos entes queridos que se retornaram à pátria estão sendo cuidados por ele. Não é porque deixaram o corpo que não estão sendo cuidados. Aí o zelo é grande, o amor é isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer, né? Estruturar todas as coisas que não ocorrem por acaso. Não há o acaso. Nada é por acaso. Há uma inteligência por trás. Essa inteligência suprema e primária de todas as coisas, é o Criador de tudo e de todos. E isso é Jesus que vem nos apresentar. Isso é Jesus que vem nos apresentar. Exatamente, Oliveira. Compreender isso é o objetivo do ser. Quando falamos de evolução, também entramos no contexto que devemos ampliar nossa percepção, nossa consciência do que nos rodeia.
Ao construir a sua trajetória, a sua trajetória de vida, o ser inteligente amplia também a sua percepção e compreensão diante da natureza, das coisas, das pessoas, de si mesmo, pois é o real combate que enfrentamos todos os dias é, é conhecer a nós mesmos. E dessa forma, nossa percepção diante do que é Deus, também amplia, já que tudo está interligado. Ou seja, a harmonia de todas as coisas, a harmonia de tudo que existe e com a compreensão de todos os aspectos da vida, podemos também compreendê-lo. Realmente, como você já falou, Ricardo, e também já foi discutido muitas vezes ao longo da nossa live, a gente já percebeu um padrão, né? Quanto mais uma espécie, um conglomerado de seres, quanto mais a humanidade em específico tende a evoluir, ela começa a partir da racionalidade, da reflexão interior e da percepção da sua própria realidade, começa a criar definições que podem ser cada vez mais acertadas, mais racionais do que são os fenômenos que acontecem à sua volta e do que pode ser Deus. Ou seja, com o passar do tempo, as definições começam a se estreitar. E quem sabe, em algum momento, né, a gente entre em comunhão, todo mundo ache pelo menos um consenso do que poderia ser uma boa explicação para o que é Deus. Né? Quem sabe um dia isso aconteça, talvez não enquanto nós sermos humanos, mas enfim, né? Faz parte do processo evolutivo isso, é evidente. É importante lembrar também, a gente faz uma reflexão bastante interessante. Nós temos um Deus criador, um Pai criador, certo? Logo, todas as coisas que existem no universo e que serão criadas futuramente, elas provavelmente não, de certeza, tem algum tipo de ligação com Deus. Porque só há a existência com a permissão de Deus. Assim se faz a característica de Deus de ser onipresente, presente em tudo, porque a sua permissão, a sua essência está presente em tudo. E também é evidente que todos os seres vivos têm algum tipo de consciência. É fato isso. Até mesmo as plantinhas, nós seres humanos, os animais, nem que seja um instinto primitivo também, como é dito no livro dos Espíritos, a pequena capacidade de raciocínio, nem que seja de seguir seus próprios comportamentos genéticos, é sim uma espécie de raciocínio. Todos nós temos aqui no plano terreno, mas também é dito que existem seres conscientes em outros mundos, como Ana já falou também, uma das bases fundamentais do Espiritismo, e Ricardo também falou sobre a pluralidade das existências e dos mundos, a existência dos mundos. Existem diversas formas de vida, e Deus consegue se fazer onisciente, estando ciente na consciência de todos esses seres. Né? Como todos nós somos filhos de Deus, somos seres pensantes, temos algum tipo de racionalidade, Deus consegue se fazer consciente e ciente de tudo a partir dos nossos pensamentos. Maravilhoso, cara. Então, é justamente construindo consciência é que ele age sobre nosso universo íntimo, trazendo-nos ciência dele. Porque se o Cristo diz que o reino de Deus está dentro de nós, tudo que faz parte de mim está ligado ao Pai, e tudo que faz do Pai está ligado a mim. Apenas me falta uma compreensão da capacidade que tenho, do quanto centelha divina como seu filho. E Jesus vem nos trazendo tudo isso, dando que somos, sim, deuses, dentro da nossa condição, que somos, sim, capazes
tudo que ele realizou, porque ele já compreendia essas leis divinas. Ele já tinha um entendimento maior da essência, do amor, vamos usar esse termo. Então, por compreender o amor incondicional, o Cristo conscientizou-se desta realidade e descobriu todos os seus potenciais. E como um ser supremo, dentro da condição à Terra, com a proposta única de nos apresentar o amor e exemplo, ele veio nos apresentar esse Pai com todos esses atributos, com tudo que nós conversamos aqui. Cada palavra essa noite aqui é, sim, e foi, sim, apresentada pelo Cristo. Apenas que muitas vezes, por nós não entendíamos, por figura, por símbolo, nós não entendíamos, mas o Cristo falou, sim, que Deus constrói através de suas criaturas. Que somos instrumentos do amor. Nós somos instrumentos do amor, que somos instrumentos da justiça e da verdade. O ser, enquanto filho de Deus. Cristo também falou da onipotência do Pai na estruturação inteligente. A nossa mente, o nosso coração, nós a serviço do Pai. Porque Deus é vida, paz, é amor, é compreensão, é inteligência, é justiça, é caridade suprema, é onipotência, onipresença, onisciência. É, sim, universal, que abrange a todos nós, que envolve a todos nós com a sua essência. Simplesmente nos estimular essa descoberta. Lutou, jogaram-no no caminho. Ele deu o exemplo de como realizar isso e prometeu que enviaria o Consolador. E hoje a doutrina espírita está nos convidando a retomar essa construção, a fazer uma viagem de encontro a nós mesmos, como você falou, Caio bem falou, colocar todos esses potenciais a serviço do Pai, a serviço do amor, a serviço da construção evolutiva do nosso planeta e de cada um de nós, do crescimento espiritual. Partimos da infância, em se tratando de espiritualidade, partimos em termos espirituais falando. Então, essa é a proposta da doutrina espírita, essa foi perfeitamente apresentada por vocês. Eu sou imensamente grato e feliz por vocês. Eu gostaria de agradecer e muito a você, Ricardo, a você, Caio, a você, Ana Lu, por fazer deste programa, por fazer parte deste grupo de estudo. Vocês não fazem ideia da nossa felicidade. E eu gostaria que, diante de tudo isso, mesmo com as dificuldades das redes sociais, da internet, muitas vezes impedindo-nos a ser claro, a ser mais explícito em nossas falas. Eu gostaria que você, Ricardo, fizesse as considerações finais, agradecendo a todos. Bom, gostaria de agradecer a todos, a quem está nos assistindo, a TV7, ao Seridó Espírita, por estar dando também novamente essa oportunidade de estarmos aqui estudando mais um dia. Agradecer aos nossos evangelizadores, agradecer a Oliveira por nos dar condições de estar comentando sobre o assunto tão complexo que é Deus. Agradecer à família também que está nos apoiando, a família de todos que estão aqui nessa telinha, que estão nos apoiando a todo momento. E agradecer também aos comentários que estão nos apoiando, dando continuidade ao estudo. Essa interação da rede social realmente é incrível, pois mostra que, mesmo distantes, estamos juntos. Então, é isso. Obrigado. Só tenho a agradecer. Caio?
Acredito que nada mais justo, né, de um programa espírita falando sobre Deus do que agradecer inicialmente a Deus, né, pela beleza de ter a vida, pela beleza das suas leis que fazem a nossa vida ser um pouco mais fácil, né, a gente compreender a si mesmo, o nosso próprio universo e o universo ao nosso exterior. E também agradecer também de forma direta a Deus, né, mas relacionado às nossas dificuldades que a gente enfrenta tanto como indivíduo como grupo, né? Só a gente que está dentro que faz parte do centro e que faz parte dos estudos e que está fazendo esse programa de live semanal sabe que realmente há momentos bastante delicados e que em nenhum momento desses, independente da situação, a gente abaixou a cabeça, pensou em desistir. Na verdade, isso só serviu para nos fortalecer e que a gente com certeza vai ter essa postura por muito, muito tempo, de que independente da situação que a gente se encontre, a gente possa usar essa dificuldade para alavancar cada vez mais. Então, obrigado, Cidade Espírita, obrigado ao Brilho da Vida Eterna, obrigado a todos que nos dão apoio nessa caminhada difícil, mas gratificante. Ana Lu, por favor. Agradeço mais uma vez a todos que nos assistiram e interagiram com a gente pelos comentários. Agradecer ao canal Servidão Espírita, TV7. Quero agradecer ao restante do nosso grupo que está aí nos bastidores, sempre nos apoiando, nos ajudando. Agradeço mais uma vez a Oliveira pela paciência que tem com a gente, por estar sempre nos orientando da melhor forma. A gente sabe que você dá o seu melhor todas as vezes, todos os dias. E é isso. Obrigado, Ana Lu, obrigado, Caio, obrigado, Ricardo. E eu convido a você que está nos assistindo. Busca Deus, busca um entendimento maior, busca compreender o entendimento que você tem de Deus. Porque muitas vezes nós temos Deus como o nosso empregado, como o nosso mordomo. Passamos a acreditar que ele é obrigado a resolver os nossos problemas, a encontrar todas as soluções para os embaraços que realizo, que às vezes eu construo. Às vezes nós temos tão distante, mas tão distante de nós, que a gente o acha inalcançável. Muitas vezes imaginamos que ele não é justo conosco, simplesmente porque na minha vida aconteceu algo que não me agradou. Por exemplo, um filho que eu esperei tanto tempo, era o meu sonho ser pai, e de deficiente. E eu passo, a partir daquele momento, a trazer um desgosto para a intimidade na minha relação com Deus, porque eu não acredito que Ele esteja sendo justo. Agradece a Deus, faz essa viagem ao entendimento dele na tua intimidade. Procura compreender são suas ações, como é a sua providência, o tamanho do seu amor, como ele se coloca na tua vida, como você se coloca na vida dele. Traz Deus para a tua mente, para o teu coração. Reflete em todas as lições que apresentamos hoje e tenta entender que é Deus. Procura compreender os teus atributos. Procura compreender o que ele nos oferece em termos de pontos principais, como a doutrina espírita nos apresentou. Será que Deus permite que conversamos, que tenhamos reencontros através do processo da pluralidade das existências com nossos entes queridos, com nossos amores? Será que é permitido, sim, o meu pai, o meu filho, o meu irmão, minha mãe, meu esposo, que se foi e, de repente, ele me trazer uma comunicação, falar comigo, falar o meu coração? Será que realmente Jesus está certo quando ele diz que eu não me turbo meu coração, porque há uma morada para mim reservada na casa dele, do nosso Pai? Será que Deus
pediu para que Jesus nos enganasse, viesse mentir para nós? Será que Deus não nos ama tanto a confiar em nós que sejamos responsáveis pelas nossas decisões? De entregar a nossa vida para que a nós cuidemos, nos dando todo suporte, nos condicionando ao nosso derredor, oferecendo tudo para o nosso bem, para o nosso crescimento? Então vamos refletir sobre isso. O meu entendimento de Deus, como eu o coloco na minha vida e como eu me coloco na vida dele. Porque é o Cristo que disse a nós que o reino dele está dentro de nós, que nós somos seus filhos amados. E é sobre o Cristo, Jesus de Nazaré, que nós vamos refletir na semana que vem. É sobre este ser que passou pela terra e que modificou a história e modificou a nossa vida. O Cristo de Deus, o grande médium do amor. É esse o assunto que nós vamos trazer para cá, para esse momento, terça-feira, nesse mesmo canal, Seridó Espírita, com apoio da TV7, às 20 horas. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido, meu irmão, meus lindos, busquem o conhecimento maior de você, para que você possa identificar Deus nesse amor incondicional dentro de você, no teu coração, na tua mente. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês que nos assistiram. Obrigado, meus lindos. Essa tela não poderia estar mais linda do que dividida por nós 4 aqui nesse instante, né? 4 jovens belos. Ó, para vocês, hein? Parabéns, Ricardo. Parabéns, Caio. Parabéns, Ana Lu. Mais um desafio vencido. E esse não foi dos fáceis, viu? E a tendência é piorar. Porque quanto mais desafiador, mais gratificante é apresentar essa doutrina de amor que tanto nos serve. Obrigado a todos. Jesus nos abençoe. Muita paz, muita luz para todos.